Imagine descobrir que seu próprio irmão vendeu a herança da família, através de uma mensagem de áudio no WhatsApp. Parece roteiro de filme, né? Mas essa é a história real que vou contar para vocês hoje. Uma história sobre traição, família, perdão e como às vezes perdemos algo para descobrir o que realmente importa. Antes de começarmos essa história que vai mexer com suas emoções, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Eu adoro saber de onde vocês são. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever-se agora porque aqui você sempre vai encontrar histórias que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre a vida. Vamos começar! Ricardo estava no escritório quando o celular vibrou. Uma mensagem de áudio do irmão mais velho, Marcelo. Nada em comum, até pressionar o play. A voz familiar soou estranhamente nervosa, quase sussurrante, como se estivesse confessando um crime. Oi, mano. Olha, preciso te contar uma coisa. Sabe a casa da vovó Carmen? Aquela em Petrópolis que a gente sempre falou em reformar para a família toda usar nas férias? Então, eu acabei vendendo ela na semana passada. O mundo de Ricardo parou. Seus dedos tremeram segurando o aparelho. Eu sei que você vai ficar bravo, mas apareceu um comprador oferecendo um valor muito bom, e eu estava com umas dívidas sérias aqui. Prometo que vou te dar sua parte quando conseguir organizar as coisas. O áudio continuava, mas Ricardo mal conseguia processar as palavras seguintes. Aquela casa não era apenas uma propriedade, era o último elo tangível com sua avó, o lugar onde passaram verões inteiros da infância, onde aprenderam a pescar no Riacho dos Fundos, onde ela contava histórias no alpendre até altas horas. Como Marcelo pôde simplesmente vendê-la sem ao menos consultá-lo? O irmão continuava falando sobre necessidades urgentes e oportunidades que não podiam esperar, mas tudo soava como desculpas vazias aos ouvidos de Ricardo. Ele sentiu uma mistura de raiva, tristeza e, principalmente, traição. Não era sobre o dinheiro, nunca havia sido. Era sobre confiança, sobre família, sobre memórias que agora tinham sido literalmente vendidas para estranhos. Ricardo desligou o celular e encostou-se na cadeira, os olhos fixos no teto do escritório. As memórias da casa de Petrópolis invadiram sua mente como ondas incontroláveis. Ele tinha 7 anos quando visitou pela primeira vez. Vovó Carmen o recebeu com um abraço que cheirava canela e baunilha, levando para conhecer cada canto daquela casa centenária. O quarto onde dormia tinha uma janela que dava para a montanha, e ele passava horas observando as nuvens se formarem e se desfazerem entre os picos. Marcelo, 3 anos mais velho, sempre assumia o papel de líder nas aventuras. Eles exploravam um quintal imenso, construíam cabanas com galhos secos, e inventavam histórias de tesouros enterrados pelos antigos moradores. Durante as férias escolares, a casa se transformava no quartel-general da família. Tios, primos, todos se reuniam para os almoços dominicais que pareciam festivais. Vovó Carmen cozinhava para um exército, sempre insistindo que comida feita com amor nunca é demais. Nas noites de verão, quando o calor não dava trégua, ela os levava para o alpendre. Sentados em cadeiras de balanço que rangiam suavemente, ela contava histórias da família, de como os bisavós chegaram ao Brasil, das aventuras e desventuras que moldaram a história familiar. Ricardo lembrava-se de cada detalhe, o cheiro de jasmim que vinha do jardim, o som dos grilos, a sensação de segurança absoluta que aquele lugar transmitia. Não conseguindo se concentrar no trabalho, Ricardo decidiu ligar para Marcelo imediatamente. Precisava ouvir aquilo diretamente, não através de um áudio covarde. O telefone tocou várias vezes antes que a voz conhecida atendesse, agora ainda mais tensa. Oi, Ricardo. Imagino que você já ouviu minha mensagem. A raiva que havia se acumulado durante a tarde toda finalmente explodiu. Marcelo, como você pôde fazer isso? Como você pôde vender a casa da vovó sem nem mesmo me consultar? Aquela casa não era só sua. Do outro lado da linha, um suspiro pesado. Mano, você não entende a situação em que eu estava. As dívidas estavam sufocando minha família. Se eu não fizesse alguma coisa urgente, ia perder minha própria casa, o negócio, tudo. Ricardo sentiu a frustração crescer ainda mais. E desde quando isso te dá o direito de tomar uma decisão que afeta toda a família? Desde quando você virou o dono absoluto das nossas memórias? Marcelo tentou se defender, explicando sobre prazos bancários, juros acumulados, ameaças de execução de dívidas. Mas para Ricardo,
Nada disso justificava a traição da confiança. Você poderia ter conversado comigo, poderíamos ter encontrado outra solução. Eu poderia ter ajudado de alguma forma. Com que dinheiro, Ricardo? Você trabalha como funcionário público, não tem como me emprestar a quantia que eu precisava. A conversa se transformou numa discussão amarga, com acusações mútuas e ressentimentos que vinham se acumulando ao longo dos anos. A conversa com Marcelo revelou aspectos da vida do irmão que Ricardo desconhecia completamente. Nos últimos 3 anos, Marcelo havia investido pesado em um negócio de importação que parecia promissor no início, mas que se mostrou um completo desastre financeiro. Contratos cancelados, mercadorias retidas na alfândega, fornecedores internacionais que desapareceram com pagamentos antecipados. Uma sucessão de problemas que transformaram o que deveria ser uma oportunidade de crescimento numa armadilha financeira mortal. Eu não quis preocupar a família com isso, Marcelo confessou com a voz embargada. Achei que conseguiria resolver sozinho, que era só uma fase ruim que ia passar. Ricardo ouviu em silêncio as explicações do irmão, tentando processar como as coisas haviam chegado a esse ponto sem que ele percebesse. Marcelo sempre foi o irmão bem-sucedido, o empresário, aquele que parecia ter tudo sob controle. Ver essa fragilidade era desconcertante, mas não diminuía a dor da traição. Mesmo assim, Marcelo, você não tinha o direito de decidir sozinho sobre a casa. Aquela propriedade representava muito mais do que dinheiro para nós. O irmão mais velho admitiu que havia tentado outras alternativas primeiro, empréstimos bancários, venda de outros bens, até mesmo a possibilidade de hipotecar a própria residência. Mas quando surgiu um comprador interessado especificamente na casa de Petrópolis, oferecendo um valor acima do mercado, a tentação foi irresistível. Era a única saída que eu via, Ricardo. A única forma de salvar minha família da ruína completa. Após desligar o telefone, Ricardo permaneceu em silêncio por longos minutos, tentando organizar os pensamentos. A raiva inicial começava a dar lugar a uma tristeza profunda e complexa. Por um lado, entendia intelectualmente a situação desesperadora do irmão. Por outro, não conseguia aceitar emocionalmente a forma como tudo havia sido conduzido. A confiança, esse pilar fundamental dos relacionamentos familiares, havia sido quebrada de forma irreparável. Ele pensou na mãe, que havia falecido 2 anos antes. Dona Helena sempre dizia que a casa de Petrópolis deveria ser preservada para as futuras gerações, como um patrimônio familiar que transcendia valores monetários. Um dia vocês vão ter filhos, ela costumava dizer, e eles merecem conhecer suas raízes, ter um lugar que represente a história da família. Agora essa possibilidade havia sido destruída por uma decisão unilateral e desesperada. Ricardo imaginou como seria explicar para seus futuros filhos que a casa onde o pai passou os melhores momentos da infância havia sido vendida por dívidas do tio. Como explicar que às vezes as pessoas que amamos tomam decisões que nos machucam profundamente, mesmo quando acreditam estar fazendo o melhor possível? A complexidade da situação o angustiava. Não era um caso simples de certo ou errado, vilão ou herói. Era uma situação onde circunstâncias extraordinárias forçaram alguém querido a tomar uma decisão extrema, mesmo sabendo que machucaria pessoas igualmente queridas. A vida adulta, Ricardo percebeu naquele momento, era feita dessas escolhas impossíveis. Nos dias seguintes, Ricardo não conseguia parar de pensar na situação. Decidiu investigar por conta própria os detalhes da venda. Através de contatos no cartório de registro de imóveis, descobriu que a transação havia sido realizada há exatamente uma semana, por um valor que realmente estava acima da média do mercado local. O comprador era um empresário do Rio de Janeiro interessado em propriedades históricas para transformar em pousadas rurais. A informação foi como uma punhalada adicional. Não apenas a casa havia sido vendida, mas seria transformada em negócio, perdendo completamente seu caráter familiar e íntimo. Ricardo também descobriu que Marcelo havia realmente tentado outras alternativas antes de tomar a decisão fatal. Havia procurado bancos, cooperativas de crédito, até mesmo agiotas, mas sua situação financeira estava tão comprometida que ninguém se dispunha a emprestar a quantia necessária sem garantias que ele não possuía. A casa de Petrópolis, livre de hipotecas e com documentação impecável, era literalmente o único bem que poderia ser convertido rapidamente em dinheiro suficiente para quitar as dívidas mais urgentes. Durante suas investigações, Ricardo também conversou com primos e outros parentes próximos. Para sua surpresa, descobriu que vários deles sabiam da situação financeira difícil de Marcelo, mas ninguém havia sido informado sobre a intenção de vender a propriedade familiar.
Alguns expressaram indignação similar à sua, outros demonstraram compreensão pelas circunstâncias extremas, mas todos concordavam que a decisão deveria ter sido discutida em família. Uma semana após receber o áudio fatídico, Ricardo decidiu confrontar Marcelo pessoalmente. Dirigiu até a casa do irmão numa tarde chuvosa de quinta-feira, determinado a ter uma conversa definitiva sobre o assunto. Encontrou Marcelo visivelmente abatido, com olheiras profundas e uma aparência de quem não dormia direito há dias. A culpa estava claramente corroendo o irmão mais velho, mas isso não amenizava a dor de Ricardo. Eu precisava te ver pessoalmente, Ricardo começou, sentando-se na sala que conhecia desde criança. Precisava olhar nos seus olhos e tentar entender como chegamos a esse ponto. Marcelo evitou o olhar direto inicialmente, mexendo nervosamente as mãos. Ricardo, eu sei que te decepcionei. Sei que quebrei sua confiança, e isso me mata por dentro. Mas eu não via outra saída. A conversa que se seguiu foi intensa e dolorosa. Ricardo expressou toda sua frustração, não apenas pela venda da casa, mas pela forma como foi comunicado, pela exclusão completa do processo decisório, pela sensação de ter sido traído pela pessoa em quem mais confiava na família. Marcelo, por sua vez, detalhou o inferno pessoal que havia vivido nos meses anteriores. Noites sem dormir, ataques de ansiedade, a vergonha de ver a família em risco por causa de suas decisões empresariais mal calculadas. Você não imagina o que é sentir que pode perder tudo por causa de suas próprias escolhas erradas, Marcelo disse com a voz quebrada. A responsabilidade de sustentar uma família, de manter um negócio, de não decepcionar as pessoas que dependem de você. Às vezes isso nos faz tomar decisões desesperadas. Conforme a conversa progredia, Ricardo começou a perceber a dimensão real do sofrimento do irmão. Marcelo não havia vendido a casa por ganância ou descaso, mas por desespero genuíno. Isso não diminuía a dor da perda, mas adicionava uma camada de complexidade emocional à situação. Era difícil manter a raiva pura quando se percebia que o vilão da história também era uma vítima das circunstâncias. O que mais me dói, Ricardo confessou, não é nem a perda da casa em si. É a sensação de que você não confia mais em mim como irmão. Se você tivesse me procurado antes, poderíamos ter tentado alguma coisa juntos. Marcelo finalmente olhou nos olhos do irmão mais novo. Eu tinha vergonha, Ricardo. Vergonha de admitir que havia falhado, que o irmão bem-sucedido, o empresário, estava na verdade falindo. Vergonha de pedir ajuda quando sempre fui eu quem ajudava os outros. Essa confissão trouxe uma nova perspectiva para Ricardo. Ele percebeu que a relação entre eles havia mudado ao longo dos anos, mas ele não havia notado. Marcelo ainda se via como o irmão mais velho responsável, aquele que deveria proteger e prover, não aquele que precisava de proteção e ajuda. O orgulho e a vergonha haviam criado uma barreira invisível que impediu uma comunicação honesta quando ela mais era necessária. Nós crescemos, Marcelo, Ricardo disse suavemente. Eu não sou mais o irmão pequeno que você precisa proteger. Somos adultos, parceiros, companheiros. Deveríamos enfrentar os problemas juntos, não sozinhos. Durante essa conversa emocional, Marcelo revelou um detalhe que havia omitido no áudio inicial. O novo proprietário da casa, um empresário chamado Fernando Guimarães, havia demonstrado genuíno interesse em preservar as características históricas da propriedade. Não pretendia demolir ou descaracterizar, mas sim restaurar e transformar o local numa pousada que mantivesse o charme original. Ele até mencionou interesse em contratar alguém da família original para ajudar a contar a história do lugar para os hóspedes. Marcelo disse hesitantemente. Pensei em você, com seu jeito de contar histórias. Ricardo sentiu uma mistura de ironia amarga e curiosidade. A ideia de trabalhar na propriedade que havia sido vendida sem seu conhecimento era ao mesmo tempo absurda e intrigante. Por um lado, seria uma forma de manter alguma conexão com o local de suas memórias mais preciosas. Por outro, seria um lembrete constante da traição sofrida. Você chegou a dar meu contato para ele? Ricardo perguntou. Ainda não. Queria resolver nossa situação primeiro, ver se você me perdoaria antes de criar mais complicações. Essa resposta trouxe um alívio inesperado para Ricardo. Pelo menos Marcelo havia preservado sua autonomia nessa questão, permitindo que ele próprio decidisse sobre qualquer envolvimento futuro com a propriedade. Era um pequeno gesto de respeito e consideração que indicava que talvez nem tudo estivesse perdido entre eles. A ideia começou a germinar na mente de Ricardo.
Talvez houvesse uma forma de transformar essa perda numa oportunidade diferente, uma maneira de honrar as memórias familiares mesmo dentro das novas circunstâncias. 3 meses depois do áudio que mudou tudo, Ricardo estava dirigindo pelas montanhas em direção a Petrópolis. Havia aceitado encontrar Fernando Guimarães para discutir a possibilidade de colaborar com o projeto de transformação da antiga casa familiar. Não havia perdoado completamente Marcelo, o processo de cura ainda estava em andamento, mas havia compreendido que guardar rancor apenas multiplicaria a dor já existente. O relacionamento entre os irmãos havia mudado para sempre, mas talvez pudesse evoluir para algo mais maduro e honesto. Durante esses meses, Ricardo também havia feito terapia para processar a perda e a sensação de traição. Compreendeu que a casa, por mais importante que fosse, era apenas um símbolo das memórias e valores familiares. Esses poderiam ser preservados e transmitidos de outras formas, mesmo sem o local físico original. Quando chegou à propriedade, foi surreal ver placas de obra e materiais de construção no quintal onde brincara tantas vezes. Mas Fernando Guimarães se mostrou um homem sensível e respeitoso, genuinamente interessado em honrar a história do lugar. Esta casa tem alma, ele disse para Ricardo durante a visita. Posso sentir o amor que foi vivido aqui. Quero que os futuros hóspedes também sintam isso. Ao final do dia, Ricardo decidiu aceitar a proposta. Não seria exatamente como antes, mas seria uma forma de manter viva a história familiar e talvez ajudar outras famílias a criar suas próprias memórias especiais no local que tanto significava para ele. Às vezes, percebeu, a vida nos força a reinventar nossos sonhos, mas isso não significa que eles morrem, apenas se transformam em algo diferente do planejado. 6 meses após a inauguração da pousada Casa da Montanha, Ricardo estava no alpendre restaurado preparando-se para receber o primeiro grupo de hóspedes interessados especificamente na história do lugar. Uma família de São Paulo havia reservado o fim de semana após ler no site sobre as histórias autênticas contadas pelo último guardião das memórias familiares. O título o fazia sorrir com ironia, de guardião involuntário das memórias a contador oficial da história familiar. A transformação da casa havia sido cuidadosa e respeitosa. Fernando cumprirá sua promessa. Os quartos mantinham a disposição original, as janelas continuavam emoldurando as mesmas montanhas, e o alpendre preservava suas cadeiras de balanço centenárias. O que mudou foi a adição de confortos modernos discretos e a criação de um pequeno museu no antigo escritório da avó, com fotografias da família e objetos pessoais que Ricardo havia doado. Quando a família chegou, pais na casa dos 40 com 2 filhos pequenos, Ricardo sentiu uma pontada familiar no peito. O menino mais novo tinha a mesma idade que ele tinha na primeira visita à casa. A mãe comentou sobre a beleza do lugar, e o pai elogiou a preservação da arquitetura original. Mas foram as crianças que mais tocaram Ricardo. Correram imediatamente para o quintal, como se soubessem instintivamente que aquele era um lugar feito para aventuras infantis. Naquela noite, sentado no mesmo alpendre onde vovó Carmen contava histórias décadas atrás, Ricardo compartilhou com os hóspedes as lendas familiares, as aventuras de infância e a história da construção da casa. As crianças ouviram fascinadas, e Ricardo percebeu que estava plantando em outras mentes as sementes de memórias que poderiam durar uma vida inteira. Talvez essa fosse uma forma ainda mais poderosa de honrar o legado familiar, multiplicando as histórias ao invés de guardá-las apenas para si. 1 ano após a venda da casa, numa manhã ensolarada de domingo, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era Marcelo, mas dessa vez sua voz soava diferente, mais leve, menos carregada de culpa. Ricardo, você tem alguns minutos para conversar? Queria te contar algumas novidades. O tom casual da pergunta contrastava com a tensão que ainda permeava suas interações desde o episódio da venda. Nos últimos meses, os irmãos haviam mantido contato, mas sempre de forma cuidadosa, como quem caminha em terreno ainda instável. Consegui quitar todas as dívidas na semana passada, Marcelo anunciou com um alívio palpável na voz. E mais do que isso, o negócio finalmente está dando certo. Lembra daqueles contratos que pareciam perdidos? 3 deles foram retomados, e eu fechei parcerias novas que vão garantir estabilidade pelos próximos 2 anos. Ricardo sentiu uma mistura de alegria genuína e melancolia irônica. O sacrifício da casa havia funcionado, Marcelo estava de pé novamente, sua família estava segura, o futuro parecia promissor. Mas o preço pago por essa recuperação continuava pesando na dinâmica entre eles. Estou feliz por você, Marcelo. De verdade. Sei o quanto essa estabilidade significa para você e sua família.
Houve uma pausa longa antes de Marcelo continuar, e quando voltou a falar, sua voz estava embargada de emoção. Ricardo, eu queria te pedir desculpas. Não as desculpas formais que já pedi antes, mas uma desculpa de irmão mesmo. Eu errei com você, errei com nossa família, errei com a memória da vovó. Não há justificativa para ter tomado aquela decisão sozinho. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Era o pedido de desculpas que havia esperado durante meses, mas agora que chegava, percebia que sua necessidade já havia diminuído. O trabalho na pousada, a terapia, e principalmente o tempo haviam transformado sua raiva em compreensão madura. Um ano após a venda da casa, numa manhã ensolarada de domingo, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era Marcelo, mas dessa vez sua voz soava diferente, mais leve, menos carregada de culpa. Ricardo, você tem alguns minutos para conversar? Queria te contar algumas novidades. O tom casual da pergunta contrastava com a tensão que ainda permeava suas interações desde o episódio da venda. Nos últimos meses, os irmãos haviam mantido contato, mas sempre de forma cuidadosa, como quem caminha em terreno ainda instável. Consegui quitar todas as dívidas na semana passada, Marcelo anunciou com um alívio palpável na voz. E mais do que isso, o negócio finalmente está dando certo. Lembra daqueles contratos que pareciam perdidos? 3 deles foram retomados, e eu fechei parcerias novas que vão garantir estabilidade pelos próximos 2 anos. Ricardo sentiu uma mistura de alegria genuína e melancolia irônica. O sacrifício da casa havia funcionado, Marcelo estava de pé novamente, sua família estava segura, o futuro parecia promissor. Mas o preço pago por essa recuperação continuava pesando na dinâmica entre eles. Estou feliz por você, Marcelo. De verdade. Sei o quanto essa estabilidade significa para você e sua família. Houve uma pausa longa antes de Marcelo continuar, e quando voltou a falar, sua voz estava embargada de emoção. Ricardo, eu queria te pedir desculpas. Não as desculpas formais que já pedi antes, mas uma desculpa de irmão mesmo. Eu errei com você, errei com nossa família, errei com a memória da vovó. Não há justificativa para ter tomado aquela decisão sozinho. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Era o pedido de desculpas que havia esperado durante meses, mas agora que chegava, percebia que sua necessidade já havia diminuído. O trabalho na pousada, a terapia, e principalmente o tempo haviam transformado sua raiva em compreensão madura.